Namastê, pessoal. Um tempo atrás, eu dei início a uma série de vídeos intitulada A História Perdida da Humanidade, falando sobre mistérios do nosso passado, lacunas que existem na nossa história e que parecem ser pedaços faltando, como as histórias sobre Atlântida, Lemúria, os exilados de Capela, enfim. Depois disso eu comecei com alguns vídeos sobre mistérios dentro da nossa própria história mesmo, como se a Torre de Babel existiu ou não, a localização da Arca da Aliança, sabe, esses assuntos para os quais ninguém tem resposta. E por esse motivo, esses vídeos ainda fizeram jus ao nome História Perdida. Esse vídeo aqui pretende ser o último nesse sentido. E ele vai ser mais sobre história do que sobre espiritualidade ou esoterismo, mas que é um assunto interessantíssimo, que fala sobre a presença de outros povos na América muito antes de Colombo, em especial os Cavaleiros Templários. Então esse vídeo fecha com chave de ouro essa série. Bom, mas antes de começar eu queria deixar aqui meus agradecimentos aos apoiadores do canal, que ajudam a manter esse trabalho. Gratidão a todos vocês. E vamos lá. Existe certa discussão sobre quem foi que chegou primeiro ao continente americano. Na escola, a gente aprende que foi Cristóvão Colombo. No entanto, o Colombo nunca pisou na América de fato. Ele apenas chegou em algumas ilhas do Caribe e pensou se tratar da Índia, ou pelo menos alguma região da Ásia próxima da Índia. Só mais tarde que o navegador Américo Vespúcio descobriu se tratar de outro continente totalmente novo e diferente dos que eles já conheciam. E por isso o continente hoje se chama América, em homenagem a ele. Tem quem diga que na verdade quem descobriu a América foi o Pedro Álvares Cabral, embora ele seja apontado hoje como o descobridor apenas do Brasil. Ele chegou aqui em 1500, ou seja, foi o primeiro a pisar aqui depois de Colombo, que chegou em 1492. O Américo Vespúcio chegou em 1501, um ano depois do Cabral. Então, alguns atribuem a ele. Sabe, então existe essa discussão. Se a gente for parar para ver esse negócio de descobridor, explorador, o primeiro a pisar aqui, são apenas títulos. Porque todos eles foram importantes, todos contribuíram com sua parte para o descobrimento e posterior colonização dessas terras, de modo que essa discussão é totalmente sem sentido. No entanto, bem antes dessa época, das grandes navegações, no fim do século XV e início do século XVI, outros povos daquele lado do globo já tinham estado na América, como é o caso dos vikings. Hoje sabe-se que os vikings estiveram na América 500 anos antes de Colombo. Segundo a tradição oral viking, um navegador chamado Leif Erikson foi expulso da Islândia após ter cometido assassinato e foi mandado para a Groenlândia, onde viveu um tempo e mais tarde ele ficou sabendo de terras a oeste e viajou para lá, chegando aonde hoje é o Canadá. Ele batizou o território como Vinland, e o que antes era visto como apenas uma lenda ou história oral foi confirmado na década de 60 por uma expedição que analisou ruínas e artefatos até então considerados de indígenas da América do Norte e confirmaram que realmente eles eram vikings. Alguns dizem que eles chegaram até os Estados Unidos, mas a presença deles aqui não durou muito, devido a conflitos com os povos indígenas que já existiam nessas terras. Uma outra teoria fala que os fenícios, ainda no século X a.C., teriam chegado ao Brasil.
Essa teoria é sustentada pelo achado de artefatos e por várias semelhanças entre as línguas e as culturas fenícia e tupi-guarani, mas principalmente por inscrições na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, e nas rochas de Ingá, na Paraíba. Embora muitos arqueólogos digam que se trata de uma distorção, que as inscrições originalmente eram indígenas, ou mesmo que se trate de uma fraude. Já outros dizem que é real, os fenícios estiveram aqui e que hoje há uma tentativa de desacreditar isso. Aí vai de cada um acreditar ou não. E existem muitas outras teorias que também falam sobre outros povos aqui antes de Colombo, como por exemplo os chineses. Mas eu não vou entrar em detalhes. Primeiro porque senão vai estender bastante o vídeo, fugir do foco. E depois porque essas teorias precisam de comprovação. Algumas até usam argumentos exagerados e viajados, então nem vale a pena entrar nisso. O fato é que existem relatos, lendas e até indícios de que muita gente esteve em solo americano bem antes de Colombo. O pessoal até fala, alguns em tom de brincadeira e alguns com seriedade, que na verdade quem descobriu a América foram os índios. O que não está errado, mas que essas discussões são para definir quem tornou pública a existência desse continente, para o resto do mundo. Os índios viviam aqui, sim, mas quietos no canto deles. E os europeus e asiáticos do outro lado viviam lá sem saber que existia tudo isso para cá. Então essa é a discussão. No caso dos fenícios ou dos chineses, e tem quem diga, sem prova nenhuma, que até os egípcios estiveram aqui, mas nesses casos são apenas teorias sem comprovação nenhuma. O que não quer dizer que seja mentira, apenas que a gente não pode fazer esse tipo de afirmação. Agora, no que diz respeito aos vikings, hoje você afirmar que os vikings pisaram na América já não é nem mais teoria, é um fato, foi provado, todo mundo sabe. E tem também uma outra teoria que diz que entre os vikings e Colombo, também os cavaleiros templários estiveram na América. Os templários todo mundo conhece, todo mundo sabe quem são, ou pelo menos já ouviram falar. E por esse motivo eu não vou me aprofundar aqui sobre eles. Falar sobre eles. E também quem quiser saber mais, já tem vídeo aqui no canal sobre eles, então é só ir lá ver. Bom, tudo indica que em 1250, os templários já haviam estado na América, devido ao seu grande e repentino crescimento econômico, através de matéria-prima e minérios, como ouro e prata, escassos na Europa, mas abundantes na América. Então supõe-se que parte da riqueza deles tenha sido extraída do continente americano e levada para a França, através de um porto secreto, que é o porto de La Rochelle. Nessa época, a ordem era tão rica que eles praticamente criam o primeiro banco da humanidade. O fato de ser uma ordem secreta, onde os segredos só são transmitidos entre alguns de seus membros, nem eram todos, isso dependia do grau, Isso explica a ausência de registros históricos dessas navegações. No entanto, existem mapas, incluindo o Brasil, desde 1389. E também o imaginário europeu, na época anterior às grandes navegações. Além de crenças em monstros aquáticos e perigos no além-mar, contava também com uma série de lendas a respeito de civilizações perdidas e de grandes aventuras através do Oceano Atlântico, que até então era pouco explorado. A história de Atlântida é a mais famosa dessas lendas. A gente tem também os já citados relatos orais dos vikings, que podem ter chegado ao conhecimento dos templários. E, a partir do século X,
houve um relato que ficou muito popular, que é a história de São Brandão, um monge irlandês que, segundo a lenda, teria navegado pelo Atlântico e descoberto terras paradisíacas. Vários desses lugares apareciam nos mapas, bem como uma ilha chamada High Brasil, que significa Terra Prometida, e dizem alguns que pode ter influenciado no nome do nosso país. Na verdade, bem como existe a discussão incansável sobre quem descobriu o continente americano, também tem uma discussão sobre a origem do nome Brasil. A maioria diz que vem do pau-brasil, né? Que é o que a gente aprende na escola. Mas a verdade é que não se tem um consenso. Tem quem diga que vem de terra brasilis, enfim. Outros nomes usados eram Ilha de São Brandão, Ilhas Afortunadas ou mesmo Ilha do Brasil. E se existiam tantas lendas nessa época, os templários podem muito bem terem se aventurado para ver se realmente isso era verdade. Daí então chegaram aqui e possivelmente extraíram daqui boa, se não a maior, parte de sua riqueza. Só um parênteses aqui, tá? É que as lendas da Fonte da Juventude e Eldorado são posteriores, tá? Não confundam. Elas já são da época posterior às viagens de Colombo. Eldorado é uma lenda indígena. E a Fonte da Juventude é uma lenda greco-romana, mas que foi apropriada pelo Renascimento na Europa no século XVI. Tá só a título de curiosidade mesmo, para que não confundam. Antes disso, as lendas que se tinham eram dos vikings, da Ilha de São Brandão, do High Brasil, de Atlântida, da Última Thule, entre algumas outras. Né? Então, voltando aqui. O que sustenta essa teoria, além da própria riqueza dos templários, né, com muita prata e ouro, e também indícios materiais da passagem deles por aqui, né, também é o fato de que as caravelas do Colombo possuíam cruzes vermelhas em velas brancas, símbolo dos templários, que muitos acreditam não ser mera coincidência. É possível que Colombo, e talvez não só ele, mas os próprios nobres da Europa, ou sabiam sobre a descoberta dos templários, ou no mínimo já tinham ouvido falar alguma coisa sobre, algum relato, alguma lenda, e por garantia usaram aquelas velas, já que eles poderiam encontrar um reino templário ou algo semelhante. Ou talvez, quem sabe, eles queriam encontrar isso. E com aquelas velas, queriam mostrar que não eram uma ameaça. A lenda diz que quando os conquistadores espanhóis chegaram na península de Yucatán, eles ouviram dizer que alguns homens brancos já haviam estado lá e que haviam entregado seu conhecimento aos nativos. Também, de acordo com o relato de religiosos que acompanharam o Colombo, os nativos não se surpreenderam ao ver as cruzes dos guerreiros, porque eles já as conheciam. Uma outra prova da presença templária na América se encontra na Capela de Roslin, na Escócia. Uma capela que, por fora, é apenas uma catedral rústica gótica, mas que por dentro, cada centímetro do local é esculpido com símbolos e imagens que guardam segredos. E ela foi construída de acordo com a geometria sagrada. Ela foi construída quase 150 anos após a queda da Ordem e morte dos Templários. Mas o que muitos acreditam é que nem todos os Templários foram mortos. Muitos deles fugiram e se esconderam. Quem mandou construir o local foi o conde William St. Clair, cuja família fazia grandes doações à Ordem dos Templários, desde a época de sua fundação.
bem como vários membros da família Sinclair foram iniciados. Pelo que se sabe, William Sinclair temia que os segredos templários caíssem em mãos erradas ou se perdessem com o tempo. Ele temia que, se escrevesse um livro, ele poderia ser queimado ou destruído, ou mesmo lido por pessoas erradas, por não iniciados. E ele temia a tradição oral, pois muita coisa poderia se perder, ser distorcida, ou uma geração poderia não passar adiante, por motivos de morte prematura. Então ele achou melhor construir uma capela, que seria uma espécie de livro de pedra, não escrito com palavras, mas esculpido com símbolos. Mas somente os iniciados ou estudiosos conseguiriam ler esses segredos. Por ser uma capela, a igreja não desconfiaria de nada. A palavra Roslin tem origem hebraica, significando algo como o lugar onde se oculta o segredo. Outra peculiaridade da capela é o fato do layout dela ser completamente assimétrico, o que é completamente fora dos padrões daquela época. Muitos mitos e lendas estão associados a essa capela, inclusive ela foi parte central da trama de O Código da Vinci, onde ela ficou famosa. E também dizem que ela já pode ter abrigado, ou abriga ainda até hoje, artefatos sagrados, como o Santo Graal, que dizem que os templários tinham posse, e também a Arca da Aliança. De acordo com as lendas católicas, os templários teriam encontrado a Arca da Aliança em 1118, enquanto escavavam as redondezas do Templo de Jerusalém. E após sua queda, a arca foi guardada em Roslin. Dentro da capela também é possível encontrar símbolos de várias tradições esotéricas. O hermetismo, a cabala, a alquimia, também figuras de reis, cavaleiros, símbolos da ordem, até referências à mitologia nórdica, entre muitas outras coisas. Roslin está longe de ser uma típica capela cristã. Na verdade, existem pouquíssimos símbolos cristãos dentro dela. Mas o que é mais interessante de tudo, e mais relevante aqui para o assunto principal do vídeo, eu só precisava fazer essa apresentação da capela antes, Mas o mais intrigante é que dentro da capela também existe uma escultura enorme, onde se identificam elementos como o milho e várias folhas de babosa, plantas que só havia na América, sendo que Colombo só iria descobrir o Novo Mundo depois da construção da capela. Então muitos apontam isso como uma prova de que os templários de fato estiveram na América. E se isso não prova que os templários vieram para cá, ajuda a provar que pelo menos os europeus conheciam o local. Já que além das plantas americanas esculpidas no interior da capela, existe também um documento datado de 1345 e escrito por um frade italiano que descreve uma geografia e flora que se enquadram a cenários da América do Norte. Esse documento, escrito em latim, é chamado de Crônica Universalis e é atribuída ao frade Galvaneus Flama. Esses escritos buscam detalhar a história do mundo até o século XIV. Onde esse frade conseguiu essas informações, não se sabe. Seria possível que ele tivesse tido acesso a informações dos templários? Ou, quem sabe, a igreja não financiou viagens ao local, se baseando nas lendas da época, da ilha de São Brandão, dos relatos vikings ou dos próprios templários. Simplesmente não se tem como saber, mas tudo indica que a América já era conhecida antes da viagem de Colombo. Quem sabe até ele mesmo não veio para cá sabendo exatamente o que iria encontrar. Isso explicaria as velas templárias nas caravelas. Aí então, Cristóvão Colombo disse à rainha que tinha muita vontade de descobrir a América. E como ela já tinha um barco... Não, espere. Colombo não sabia que ia descobrir a América. Não?
A história do descobrimento de Colombo foi muito recontada e reinventada por vários autores ao longo dos séculos. E embora a história que seja contada na escola hoje ainda seja a mesma, a partir da metade do século XX, historiadores sérios começaram a pensar se a América, ao invés de uma descoberta, não teria sido uma invenção europeia, no sentido de que criaram histórias sobre esse descobrimento acidental, já que supostamente Colombo queria chegar nas Índias, né? Isso para justificar a existência dessas terras, que já eram conhecidas pelos nobres e pela igreja, mas desconhecidas do povo. E nem mesmo a Bíblia, tida na época como a verdade absoluta, falava dessas terras, muito menos dos povos que viviam aqui. Então, eles poderiam ter inventado essa história a partir de suas necessidades, de explicar esse novo mundo e justificar a conquista desses povos, com aquele papo que a gente conhece bem, de que eram seres inferiores e precisavam da salvação de Deus e tudo mais. Muitos autores e estudiosos se dedicam a pesquisar esses mistérios e propor uma nova perspectiva histórica, porque, ao que tudo indica, a nossa história não aconteceu da maneira como lemos nos livros.